sujado alguma coisa aqui. Ah, em cima dele. Olá, bom dia. Estamos ao vivo de novo, aguardando o nosso próximo convidado, Alexandre Zavaglia, que vai falar sobre legal design, um pouco sobre ciência de dados, visual law. Vai ser um papo muito incrível sobre esse momento, né, desse método trazendo inovação para a área do direito. Enquanto a gente aguarda aí o nosso convidado, Alexandre Zavaglia, que é um especialista e que trouxe esse conceito para o Brasil, eu vou passar alguns recados. Bom, para quem não me conhece, sou Demir Piccoli, ativista de inovação para o ecossistema de justiça. Sou apaixonado por esse movimento de inovação que está sendo criado, que está acontecendo em toda a justiça brasileira. Sou movido pelo propósito de fomentar o intraempreendedorismo para promover uma transformação digital do todo esse ecossistema de justiça, do judiciário, das instituições públicas, e principalmente as instituições que tratam das questões do direito. Também aproveito para convidar as pessoas a se inscreverem no ExpoJude. É um evento online, é um evento gratuito, que está já com uma série de palestrantes incríveis confirmados. A programação está no site www.expojude.com. O ExpoJude é um congresso de Direito, Tecnologia e Inovação que acontece online de 2 a 4 de junho. Vai ser transmitido pelo YouTube, não tem custo nenhum, são 3 manhãs. As pessoas precisam se inscrever pelo Simpla, não tem custo algum, mas precisam se inscrever para poder participar deste evento incrível. Enquanto a gente aguarda aqui o Alexandre Zavaglia, ele é advogado, reconhecido pela sua atuação profissional. Ele trouxe esse conceito para o Brasil e promete aí conversar um pouco com a gente nos próximos 55 minutos aí que a gente vai ter de live, sobre essa questão do legal design, né, visual law, sobre a ciência de dados, que são temas incríveis e que estão trazendo modernidade aí para o ecossistema de justiça e para todo o direito, escritórios de advocacia, advogados, todo mundo que é operador de direito acaba sendo impactado e se interessando por esse tema. Bom dia, Alexandre! E aí, tudo bem, Piccoli? Tudo ótimo. Muito obrigado. Bem aí? Muito obrigado por estar aí, por participar, por aceitar o nosso convite. Nós que agradecemos aí a grande possibilidade aí de colaborar com o Judiciário Exponencial, o seu trabalho que a gente admira aí há tanto tempo, e falar um pouquinho sobre ciência de dados, legal design, visual law, como é que essas coisas estão acontecendo no Brasil, e explicar um pouco esses conceitos aí como tudo novo, né? Algumas pessoas usam certo, outras de forma equivocada. Então a ideia é falar um pouco, mas também escutar aí o pessoal, trabalhar aí essa questão de entender o pessoal do Brasil inteiro, como é que eles veem essas novas iniciativas, quais são as dúvidas, e poder bater um papo aí com você. Desmistificando o legal design, quem sabe essa provocação, né? É isso aí. E a gente tem um certo conflito de entendimento, né, sobre a diferença entre o legal design e o visual law. Por onde começou esse conceito? De onde porque tu é o pioneiro do Brasil, né? Tu quem trouxe isso, né, para cá, e está disseminando no mundo jurídico brasileiro. Na verdade, a gente começou a estudar essa questão aí mais ou menos em 2016. Faz 10 anos que a gente trabalha muito próximo aí com tecnologia, desde das iniciativas aí de discussões relativas ao Marco Civil da Internet, né? Também organizando muitos eventos lá. Eu era diretor de uma escola importante de Brasília, depois em São Paulo. E aí, nós começamos 2016 para 2017, naquele momento também, né, em que a inteligência artificial, a automação começou a iniciar aí os seus projetos em outras áreas, né? Porque 2016 foi a grande virada aí da inteligência artificial, que
começou a dar muito certo no marketing, como todo mundo já conhece, né? Você pesquisa uma coisa, dali, onde você vai, né? Vem propaganda daquele mesmo assunto que você pesquisou, né? Ou viu um vídeo, etc. Então, isso começou no marketing, depois foi para filme, música, 2016 para 2017 que realmente começaram, outros setores da economia começaram a utilizar essas técnicas, né? Especialmente para a organização de dados não estruturados, porque o pessoal entender, aquilo que está dentro de um sistema, né, a gente chama de dados estruturados, já está lançado ali dentro, né? Que é o estruturado ou semi-estruturado. Parecem palavras difíceis aí, mas a ideia, como você falou aqui, é desmistificar, né? Então, aquilo que está lançado no sistema não necessariamente está organizado para fazer determinadas pesquisas, né? Aquele nosso velho exemplo do erro médico, né? Então você pega erro médico e muitas vezes no judiciário, né, no dado do processo, está escrito lá ação indenizatória ou obrigação de fazer. Então, se você vai pesquisar erro médico, não necessariamente você vai saber todos os processos de erro médico que tem no Brasil, né? Então, o dado ele já está lançado em algum sistema e às vezes ele está desorganizado dentro do sistema, a gente precisa organizar, mas tem um outro tipo de dado, que é o chamado dado não estruturado, que é imagem, foto, né, som, ou um monte de informação que está perdida aí pela internet. Então, a inteligência artificial e essas técnicas de automação nos ajudaram muito a organizar, a conseguir ler, vamos dizer assim, 80% dos dados que estavam perdidos por aí, né? Então, isso aconteceu de 2016 para 2017, especialmente, né? Porque ficou mais barato armazenar dados, ficou mais barato processar, ficou mais barato criar uma startup, né? Quer dizer, você vai lá, contrata uma nuvem, cria um aplicativo no fundo da garagem, sobe numa App Store, por exemplo, né? Então, caiu essa barreira também de inovação. Então, esse ambiente todo, né, permitiu o acesso de outras áreas e da criação de startups, empresas tradicionais de tecnologia, etc. E aí que nós começamos a estudar isso aí, essa questão do legal design, que tem uma área muito avançada na Universidade de Stanford, inclusive tem o laboratório mais famoso do mundo, que é o Legal Design Lab. E aí a gente tem como pioneiros do mundo também o pessoal da Finlândia, né? Tem lá escritório de advocacia, empresa de consultoria, né? A Mira, que é uma das pioneiras do mundo aí, nossa amiga também, organizando diversas atividades para grandes empresas globais, né? Relacionadas a legal design, etc. E aí nós começamos a estudar que, na verdade, né? O design, que tem várias técnicas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: legal design não é design thinking no direito. Isso não quer dizer que não possa usar design thinking, mas não é o design thinking no direito. Porque o legal design, ele, vamos dizer, ele pode usar qualquer uma dessas técnicas. Então, você tem Agile, Canva, Design Thinking, entre várias outras, né? Então, isso é metodologia. O design em si quer dizer como resolver problemas. Então, você sempre começa num problema. E aí você pode usar várias metodologias diferentes. Lógico que o Design Thinking é uma das mais famosas e tal. Então, por isso que o Legal Design também está muito ligado a essa questão de post-it, que todo mundo vê, mas não é isso. Como é que a gente resolve o problema. Então, se a gente for ver, o Legal Design e o design em si, né? Ele sempre começa na observação. Então, a gente observa o problema, organiza as informações, depois que ferramenta pode ajudar a gente a organizar o dado, a entender esse contexto. Depois você cai numa camada de design mesmo, o que fazer com isso, né? E depois como é que entrega a informação. É por meio de aplicativo, é de um texto mais bonito, com uma linguagem mais acessível para cada tipo de público, incluindo questões visuais, como o Visual Law. Então, o Visual Law, na verdade, é uma sub-área do Legal Design, que começa na observação, depois, né, propriamente dito, em como resolver o problema, trazendo times multidisciplinares, tecnologias, e lá na última camada, como é que a gente entrega informação. Então, pensa o seguinte, né? Então, muita gente fala, mas é difícil entender. Então, imagina que uma petição inicial, ela tem dos fatos, do direito e do pedido, certo? Então, por que a gente cria esses nomes diferentes? Porque tudo isso é petição inicial, concorda? Mas para a gente entender que o fato é uma coisa, a lei que a gente vai, né, fundamentar o nosso pedido é outro, e o pedido propriamente dito é outro. Então, dentro do design, que é um processo, é a mesma coisa. A gente começa na observação, depois a gente passa para discutir o problema, entender quais são as alternativas, e na última camada, como é que a gente entrega aquela informação adequada para cada tipo de público. Então, por isso que a gente faz uma ligação, né, entre ciência de dados e legal design.
Porque se a gente for ver na área do direito, a nossa observação está no papel, normalmente, né? Está lá, ou no contrato, ou no processo judicial, né? Ou numa troca de documentos entre as partes, numa negociação, assim por diante. Então, a tecnologia, a inteligência artificial, muito diferente do que decidir no nosso lugar, o que ela tem nos ajudado muito é a ler, tratar, organizar a informação e, a partir daí, realmente direcionar o trabalho, né? Então, é isso que a gente começou a trazer a partir de 2017. Então, nós temos lá na FGV aqui de São Paulo a Marina Pfefferbaum, que também é uma das pioneiras do Brasil nesse assunto. Foi estudar na Dinamarca, numa escola chamada Chaos Pilot, né? Que é o piloto do caos, uma das escolas mais famosas do mundo desse assunto. Também aprendi bastante coisa com ela. Nós soltamos um texto aí no final de 2017, quando, né, que agora é fácil falar em todas essas coisas, mas você imagina lá 2016, 2017, que parece aí 50 anos nesse tempo de tecnologia, atrás, né, de tudo isso que a gente está vivendo. Assim, era difícil as pessoas entenderem, mas eu acho que com os casos, né, e a gente, com os vários cursos que a gente participou e ajudou a trazer esses conceitos, tem visto aí assim, um movimento muito legal nesse sentido. E se a gente for ver também, outra coisa importante é o seguinte: apesar de a gente entender que é uma área que tem técnica, isso está ajudando a gente a utilizar melhor essas iniciativas, de alguma maneira, o advogado, mesmo que, né, buscando a jurisprudência naquele único livro que tinha na biblioteca, ou buscando as informações lá com o cliente, assim, a gente sempre organizou a informação para decidir como fazer, e a gente sempre se trancou lá pensando alternativas do que é legal, o que fazer, qual é a estratégia. Então, assim, isso já é inato do advogado, já é inato do juiz, do promotor, né? Então, não é algo novo, propriamente dito, no direito, mas ele se encaixou muito bem justamente porque a gente sempre agiu dessa maneira. Só que agora a gente tem técnica, né? A gente está entendendo, porque da mesma forma, como é que a gente organiza a informação, como é que a gente lê de forma mais efetiva, né, para criar, que é a nossa brincadeira aí, a expressão, né, uma metáfora que a gente usa, que é uma radiologia do direito. Então, a gente começa com um exame. Então, o cliente vem para a gente e fala: olha, eu estou com esse problema. Então, o que o médico fala? Tá bom, vamos lá fazer o exame. Você tem que fazer. Você tem desde um raio-x mais simples até uma tomografia computadorizada com, não sei, vários canais para você enxergar o problema, por exemplo, no coração, de diversos recortes, né? Então você tem esses diferentes níveis de exame para voltar para o médico e o médico pensar qual é o tratamento. Então, é como se o robô fosse a máquina de raio-x, né? Aí você tem radiologistas do direito hoje, que são essas pessoas que estão muito ligadas à pesquisa, né? Metodologia de pesquisa, então não tem nada de robô decidindo pela gente. Então, alguém vai lá junto com a tecnologia e ajuda a organizar a informação, dar o recorte necessário, né? Entender como é que a gente trata isso, para depois o médico, né? Dentro desse time multidisciplinar, ajudar a pensar que é o tratamento, que continua sendo o advogado, o juiz, o promotor. Então, a gente ajudou a criar uma metodologia que vai, né, por esses passos até o Visual Law. E aí, em 2018, né, quando a gente já estava falando de legal design, etc., e a gente já via aqui no Brasil algumas poucas pessoas já começando a colocar, né, algumas imagens e tal nas petições e também nos contratos. Aí nós fomos num evento lá em Londres que chama Legal Design Geek. E chegamos lá, tinha 2.000 pessoas falando de Visual Law e como é que muda aí o formato dos contratos, etc. E para nós foi um mundo novo, né? Tinham pouquíssimos brasileiros lá naquele dia. E a gente falou: poxa, no Brasil não tem nessa expressão e tal. E aí nós montamos um primeiro curso do Brasil de Visual Law, junto com a Ana Ulandowski, lá de Curitiba, né? E foram muitas turmas e tal. Então, de alguma maneira, esse nome pegou aí, todo mundo tem utilizado o Visual Law e tal. Mas o que a gente precisa entender realmente é que não são simplesmente palavras, né? Primeiro que o legal design, e aí no bate-papo aqui a gente conta alguns casos aí para vocês entenderem melhor esses conceitos, né? A gente tem que entender que legal design é um processo, né? É um projeto que começa na observação e termina, né, na forma de entregar a informação. E que Visual Law é a última camada. Então, tem muita gente que também coloca legal design, colocar elementos visuais em documentos jurídicos. Não é isso. Legal design é resolver problema. E o Visual método para resolver problemas. É essa camada final de entender que, por exemplo, 90% das pessoas que a gente se relaciona não são da área do direito, se a gente for pensar bem, né?
Sim. Então, será que se a gente for falar de proteção de dados, por exemplo, explicar para um consumidor para que o dado dele é utilizado, será que é um texto de Word de 50 páginas? Ou será que é um texto com uma linguagem apropriada para ele? Ou será que é até um vídeo explicando como é que o seu dado é utilizado, para quê, como é que a empresa está compliance com a lei? Então, essa última camada, que também não é sozinha, não é pegar um documento e deixar ele mais bonito. Ele tem que ter um propósito, ele tem que ter o porquê, você tem que entender o problema, por que a pessoa não está entendendo, o que você precisa comunicar, né? Então, é simplesmente essa parte final aí dos projetos, e isso é um pouco do que a gente tem ajudado a trazer aqui para o Brasil. Tu convive com grandes escritórios de advocacia em São Paulo, né? Eu vejo que esse tema parece que do lado da advocacia já tem um nível de maturidade maior, já vem evoluindo. Eu vejo que tem te acompanhado, aí estão acontecendo vários eventos sobre esse tema, né? Tu acredita que a gente vai ter uma evolução mais rápida a partir de agora, até sobre esse efeito, né? As pessoas partindo mais para a tecnologia, os laboratórios de inovação trazendo métodos para resolução de problemas, né? Na verdade, tu vê vários. A gente acompanha esse movimento de inovação que começou lá com o JustPilab em São Paulo, mas inspirou uma legião de outros laboratórios pelo Brasil, como a gente hoje pela manhã estava conversando com o Inovatê, a doutora Daniela, que está fazendo um baita de um trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Mas no Brasil todo, esse movimento de inovação está fluindo muito bem. Então, acredito que a gente vai avançar também rápido em relação a essa metodologia, a trazer o legal design e visual law para dentro da área de justiça, não só... Porque eu vejo que os escritórios me parece que estão já caminhando a passos mais largos nesse sentido. Eu acho que isso está acontecendo no mesmo momento, tanto no setor público quanto privado. Eu também sou um privilegiado de acompanhar a evolução do JustPilab aí desde o começo, né? Desde as primeiras iniciativas, o Luciano Ortiz, o Paulo César, o Caio, Moisés, eu acompanho todo o time lá, até eles lançaram um livro, que eu também tive a oportunidade de ser um dos coautores aí desse livro, falando realmente do laboratório, como surgiu a ideia. Então, você vê ali, por exemplo, né, o quanto eles ajudaram pela organização das informações gerenciais da Justiça Federal, obviamente que tem dados sigilosos, que a gente tem a oportunidade de participar lá, são dos conceitos. Então, é esse aí, eu sou... um dos autores aí desse livro. Eu acho que o único que não é da justiça, até um privilégio, por isso que eu estou dizendo para mim acompanhar esse projeto, que eu sou voluntário, um fã desde o primeiro dia. Então você vê ali o seguinte, né? Primeiro, sem recurso, no início, sem ninguém acreditar no projeto, como é que dá para fazer ultrapassando aí todas essas questões e dificuldades, né? Então começou com uma salinha, depois aumentou, agora foi para um outro andar, começou lá embaixo, subiu de nível, né? Agora expandiu para outros tribunais. Então assim, todo esse projeto de inovação também, uma das coisas que a gente aprendeu é pensar grande e começar pequeno, né? Então, escolhe um projeto, escolhe, né, uma área do escritório e assim vai avançando. E esse exemplo do Laboratório de Inovação em São Paulo é um exemplo claro disso. Então, você vê, primeiro, o quanto eles avançaram na gestão, padronizando informações, por exemplo, de gastos, de itens, né, que são recorrentes aí de compra, né? Quais são os padrões aí de custo aí das diferentes unidades da justiça. Então, avançaram muito nisso. Trabalharam muito nessa questão do atendimento também. Qual é o protótipo da vara judicial do futuro? Então, coloca lá o magistrado, o servidor, o cidadão, como é que todo mundo ali palpita, né? E faz o protótipo e volta. Então, é um ambiente muito legal. Então, a gente vê também a PGFN com um trabalho fantástico, né? Também, por isso eu já chego nos escritórios, mas eu quero enfatizar aí o poder público, porque eu acho que as coisas estão acontecendo da mesma maneira, com as mesmas dificuldades, né? E aquilo que pode parecer que o setor privado também está avançando mais rápido, também não é assim. As coisas estão acontecendo agora, com esses primeiros early adopters, vamos dizer assim, que são os primeiros aí que estão adotando essas estratégias, mas é um caminho passo a passo e também com as suas dificuldades de ambos os lados, né? Então a PGFN, por exemplo, tem um trabalho que é público, muito legal, que eu também tive a oportunidade de participar de muitos eventos lá desde o começo também,
e até hoje tem uma proximidade. Fui lá o ano passado num evento onde eles estavam entregando alguns dos resultados, falando, né, o quanto essa questão de ciência de dados e jurimetria ajudou nesse projeto deles e, de alguma maneira, como a gente também, com as palestras e textos e trocas aí de discussões também, inspirou algumas dessas iniciativas, né? Então, você vê o seguinte, eles fizeram uma conta, então, de novo, ó, tem o dado, depois o que fazer com isso e como entregar a informação, certo? Então foram lá no dado primeiro e descobriram o seguinte, né? Que basicamente, né, não valia a pena para o Estado, né, em função de custo e tudo mais, cobrar nada que fosse acima de R$ 25.000, abaixo, desculpa, de R$ 25.000, certo? De execução fiscal. E isso, volto a dizer, são dados públicos, né? Tem textos e estudos falando sobre isso, então não é nenhuma informação aí privilegiada, é um caso conhecido, né? E publicado. E aí, por isso que é também o começar pequeno, né? Então foram lá, organizaram o dado, porque simplesmente falar não vamos mais cobrar, todo mundo ia falar, não, mas como é que pode isso? Vai gerar impunidade, etc. Então foram lá, primeiro, trataram o dado para falar, nosso problema está aqui, custa tanto, por isso tem que começar no dado, senão a gente não tem informação para tomar a decisão correta, concorda? E nem para convencer as pessoas de que é preciso, né, uma atividade em cima daquele problema, tanto relacionado ao orçamento, como alocar pessoal, né? Então, a partir do momento que eles entenderam aquilo, começaram a pensar, então como é que a gente resolve quem não pagar ou quem a gente não cobrar. E aí decidiram, por exemplo, pelo protesto. E alguns estudos mostram que, inclusive, o protesto para esse perfil tem um resultado muito maior do que tinham os processos judiciais, né? Então, quer dizer, com a desjudicialização, deixando de cobrar boa parte, o resultado foi maior. E aí, isso se ampliou de 25 mil para 1 milhão. Então veja como é também eu começar pequeno e depois ir aos poucos, culturalmente, crescendo o projeto. Porque se na hora também já começa com 1 milhão, ninguém ia aceitar. Então vai o 25 mil, deu o resultado, mostrou que funciona, deu certo o protesto. E assim você vai caminhando culturalmente, né, dentro do projeto, dos resultados, trazendo as pessoas. Igualzinho o Laboratório de Inovação da Justiça, que também depois expandiu para outros tribunais. Então você vê que é uma lógica, não é um caso isolado. Todo mundo que trabalha com tecnologia começa assim. Você tem que começar pequeno, entregar resultado e assim ampliando. Então, esse trabalho da PGFN, eles mostraram aí o ano passado que aumentou em 500% a arrecadação. Então, veja, é até um contrassenso, não é? Você fala assim, olha, eu deixei de cobrar um monte de coisa na justiça e aumentou 500%. Mas por quê? Porque eles passaram a cobrar na justiça sabendo melhor que é o devedor, que bem tem, que processo é melhor a gente cobrar primeiro, que processo é melhor não cobrar e ter essas outras estratégias. Então, tudo isso começa no dado. Começa no dado, depois o design do problema, como é que a gente resolve, isso aqui eu não cobro, isso aqui eu cobro, isso aqui eu cobro primeiro, isso aqui eu protesto. Então, esse aqui que é o negócio do design. E na última camada, essa maneira de entregar informação. Então, você vê, né? Quando as pessoas falam legal design, design thinking no direito, esse caso, por exemplo, mostra claramente o que é o design de um problema, né? Que não tem a ver com uma metodologia, tem a ver com a solução do problema. E o Visual Law também não é um fim em si mesmo. Você precisa todo esse projeto entender para depois lá na frente explicar para um devedor, por exemplo, um contribuinte, olha, se você não pagar desse valor, seu nome vai para o protesto, por exemplo. Quanto mais você explicar, as pessoas entenderem esse procedimento, também você tem uma efetividade maior de ela cumprir as suas obrigações e assim por diante, né? Então, a comunicação desse projeto para um ministro de tribunais superiores, para a cúpula da própria PGFN autorizar essas normativas para permitir esses expedientes, e a comunicação para o contribuinte, elas são diferentes, concorda? E a gente sempre trabalhou tudo isso de uma única maneira. Então, essa questão do design também está muito ligado ao que se chama de persona, né? Quem é a persona? Quem é, e você é craque nisso também, tem feito isso muito aí na justiça, né? Não só nos eventos, como workshops, etc. Então, a gente precisa pensar quem é a pessoa que vai ser destinatária daquela informação e como é que a gente vai adaptar para cada uma dessas pessoas, né? E em relação aos escritórios, que é o que você perguntou, a semana passada eu estive participando de um dos webinars que eu ajudei a mediar com 3 grandes escritórios, né? Pinheiro Neto, Matos Filho e o Tozing. E eles estavam, assim, justamente discutindo boas práticas, trocas de experiências, né? Porque todo mundo tem que navegar em conjunto, né? Desde essa questão de transformação digital, home office, etc., até as estratégias que efetivamente eles estão usando, de ciência de dados, inteligência artificial e também de visual law.
Então, o Tozini, por exemplo, é um dos escritórios que já tem um projeto chamado Think Future, né? Que é um projeto de inovação do escritório, famoso, né? E que eles sempre divulgam. E dentro desse projeto já tem uma área interna de Visual Law. Por quê? Porque se a gente for ver várias universidades do mundo, como Stanford, Yale, né, Cornell e várias europeias também, já tem áreas internas de Visual Law. Porque no marketing, sabe aquela propaganda de comida? Olha, tal lugar você tem que pôr vermelho, tal lugar amarelo. Tem uma técnica por trás das coisas, né? E no direito a gente está começando a estudar e entender isso. Quando eu uso vídeo, quando eu uso imagem. Então, assim, um memorial no Tribunal Superior. Então, vamos usar um infográfico com a cronologia do caso, né? Não adianta colocar muita imagem, é um negócio mais jornalístico, né? Como os jornais estão utilizando essas informações mais organizadas em gráficos que não são muito técnicos. Então, como é que você cria, né, vamos dizer, as ferramentas e as estratégias adequadas para cada tipo de problema? Então, a gente vê que os escritórios também estão avançando bastante, mas o que ficou claro também nesse webinar da semana passada é que nada disso aconteceu do dia para a noite. Então, esses escritórios e vários outros são projetos já de 2 anos, 1 ano. Então, o que a gente tem que entender é isso. Primeiro, começar pequeno e começar. Porque demora 6 meses, 1 ano para o negócio começar a funcionar. Vê esse da PGFN também, quantos anos? Veja o Laboratório da Justiça Federal, já são 3, 4 anos desde o início para chegar hoje. Então, a gente tem que começar a trabalhar, a entender, a testar essas ferramentas, porque realmente é um projeto, né? E requer aí uma participação muito efetiva das pessoas. E mostrando os exemplos, né? Os exemplos, casos práticos de sucesso, acho que é importante. E esses eventos servem para mostrar da palco para esses casos que mostrem resultados, e com resultado engaja outros. Eu acredito muito nesse movimento no lado da justiça. Tu acha que esse método, né, que a gente pode chamar, e essa contextualização toda que tu fez do legal design, do visual law, isso pode também ser um desafio para essas startups, essas legal techs que estão surgindo? Eu acompanho alguns hackathons e até tu participasse, né, de um bate-papo com uma das equipes do Global Legal, que é a edição aqui de Porto Alegre, uma delas estava direcionando a sua solução na linha do Visual Law, mas eles, justamente foi importante aquele teu esclarecimento, que eles estavam fazendo confusão de conceito, né, do legal design, do processo como um todo, porque o que eles estavam planejando era a parte do visual, né, o Visual Law, para dar aquela simplificada numa petição, né, para transformar simplificar um pouco esse processo todo, né? É por isso que a grande discussão sempre, né, quando a gente fala em tecnologia, é aquilo que vale a pena a gente desenvolver dentro de casa ou trazer um parceiro, né? Então, muito provavelmente, a não ser que seja um escritório muito grande, com um número gigantesco de processos, é que vai valer a pena ele desenvolver alguma coisa dentro de casa, né? Porque ele mesmo precisa ter um volume bastante. Então, se a gente for pegar o mercado, a grande maioria, né, dificilmente vai ter condições de ter uma área muito avançada. Pode ter uma pessoa, pode fazer coisas do dia a dia, mas aí projetos, né, mais avançados vai ter que trazer parceiros de tecnologia. E aí que tem que dentro dessa segunda fase aí do design tem justamente quais são as ferramentas, quais são as pessoas, e depois para ajudar, né, no pensamento de como resolver de forma diferente esse problema, e depois pensar as estratégias, né? Então, a gente vê, tem várias startups já hoje nessa parte de jurimetria, analytics, ajudando a organizar informações, outras na área de contratos também. E tem uma oportunidade muito grande, obviamente, nessa parte de, vamos dizer, de uma organização diferente de documentos jurídicos. Eu mesmo tenho participado de forma ativa de uma dessas startups, que é a Vila, o Visual Law Studio, que eu acho que é a primeira agência do Brasil focada em Visual Law. Então, você vê, a Vila, ela decidiu ficar só nessa última camada, que é o Visual Law, não fazer o projeto inteiro de design, porque senão ela também acaba
perdendo foco, né? Ela focou, né, nessa parte final justamente para trabalhar em conjunto com escritórios, com ambientes aí do poder público, né? Então, ela precisa do projeto pronto para ela ajudar a fazer essa camada final, mas mesmo assim é um time já de 3, 4 anos, tem advogado no meio, porque não é simplesmente colocar lá numa agência, pegar 50 páginas e transformar em uma, né? Não é isso, é um trabalho difícil fazer essa questão. Então, mas ao mesmo tempo, por que essa empresa ela está caminhando para dar certo e em 4, 5 meses já tem grandes empresas e projetos aí com multinacionais, etc. Porque ela focou nisso e ela vai ter uma escala nesse trabalho. Então, muita gente também do escritório fala assim, mas como é que o escritório vai monetizar, vai ter retorno financeiro com essa atividade? Não necessariamente vai ter, mas o que ele vai ter de ganho? Uma efetividade maior no resultado do seu próprio trabalho, como é que ele, né, tem um resultado mais efetivo, acesso à justiça, uma fidelização do seu cliente, porque ele vai ter uma proximidade maior, né? Então, muitas vezes o ganho é direto por esse novo serviço, né? Outras vezes você vai incorporar essa camada dentro do seu próprio trabalho e assim ter um resultado melhor. Então, assim, um outro caso que ficou muito famoso aí foi o caso do Mercado Livre, que é outro aberto também, por isso que a gente pode falar. Eles entenderam que 40%, então, de novo, começa no dado, né? 40% das pessoas entravam na justiça sem falar com eles. Então, qual é o problema? Por isso que o design começa num problema. Então, qual é o problema? As pessoas entram na justiça sem falar com a gente. Então, como é que a gente trata esse problema? Primeiro, entendendo a informação. Então, já entendemos. Então, agora, o que vamos fazer com isso? Então, primeira coisa, precisamos trazer as pessoas para cá, né? Isso é o pensamento aí que é contado pelo próprio Mercado Livre em vários eventos e até nos nossos cursos aí que eles já apresentaram esse case várias vezes, né? Então, eles começaram a pensar em fazer vídeos para os seus clientes, porque no final das contas, quem entrava na justiça não é o cliente. E o Mercado Livre, ele é um mero intermediário de tecnologia entre quem comprou e quem vendeu. Então, o problema é entre os dois, mas ele estava no meio, né, da discussão sempre. Então, como é que a gente traz essas pessoas para cá? Então, fizeram um monte de vídeo na hora de comprar. Olha, não briga com a gente, vem aqui, nós temos aqui esse canal, etc. Então, esses vídeos ajudaram a trazer as pessoas para lá. Segundo, que aí entra no design também. Trazer para onde? Aí eles decidiram o consumidor.gov, certo? Escolheram uma plataforma para trazer as pessoas. Então, esse projeto atraiu 30 mil pessoas para o consumidor.gov, que normalmente entrariam na justiça, e dessas, só 1% entrou na justiça. Foi uma taxa de desjudicialização de 99%. Então, quando a gente está falando de legal design também, está muito ligado ao acesso à justiça, que não é acesso ao judiciário, é acesso ao seu direito. Então, 29 mil pessoas, quer dizer, mais do que isso, né? Só 1%, 300 entraram na justiça, mais de 29.700 pessoas aí praticamente, né? 600, tiveram o seu direito resolvido, porque elas se acertaram ali, né? Então, e muita gente também fala, poxa, mas se a gente fizer isso, vai acabar com os processos e o trabalho. Não vai acabar nada, né? Os processos continuam lá. Então, assim, é um mix de atividades que, ora, nós vamos discutir na justiça, ora entender outros ambientes, ora trabalhar prevenção, porque na medicina, quando a gente tem exame, a gente não trabalha muito a prevenção. Então, a tecnologia está ajudando a gente a entender o problema, entender como ele vai acontecer e também pensar mudança de procedimento interno, né? Então, uma nova área que permite aí a gente trabalhar nessas diferentes vertentes aí e facetas do direito. Então, tem sido muito estimulante e cabe todo mundo, porque isso que é legal. Tem gente que gosta de organizar informação, de metodologia. Tem gente que, por exemplo, fez direito e jornalismo, outra faculdade fala, poxa, agora eu me achei, porque é uma área que eu ajudo a escrever melhor lá a camada final. Tem outro que gosta de trabalhar essa questão no judiciário. Então, você tem aí essas diferentes visões, né? E a outra pergunta que todo mundo sempre faz então eu preciso saber tudo isso? Não, porque é um time multidisciplinar. Cada um tem que saber uma parte. O que a gente tem que saber? A entender esse jogo para sentar nessa mesa, entendeu? Sim. O advogado precisa aprender a codar? Eu acho que não, porque codar, né, que é escrever código, é muito matemática, a não ser que você queira, né, avançar nessa área. Mas o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o bastante para conversar com o pessoal da tecnologia, para ser essa ponte, né, entre os dois mundos. A gente precisa saber conversar com o pessoal, né, de design visual.
que é falar, olha, eu desenho na mão, eu quero assim, assado, essa informação tem que vir primeiro, essa depois. Quem dá esse insight, pessoal, é o advogado, né? É uma mesa em que todo mundo está sentado. Então, a grande habilidade do futuro é como é que a gente entende esse jogo macro para a gente poder sentar nessa mesa, interagir com essas pessoas e pensar de forma diferente a solução de problemas jurídicos. Eu achei muito legal essa iniciativa lá com o consumidor.gov, que na verdade o judiciário, olhando para o lado dos tribunais, né, ele há muito, eu acompanho há mais de 10 anos e a gente vem falando em celeridade há muitos anos, né? Essas metas que sempre estão atreladas à celeridade, julgar mais processos redistribuídos, julgar processos, né, que geram volume, né, ações de massa, e a gente vê que vem ano, passa ano, e a gente está naquele estágio lá de próximo a 80 milhões de processos no estoque, diminuiu um pouquinho, mas ainda assim, de forma, o volume de processos ele entra em escala industrial e ainda é julgado de forma artesanal. Então, essas metodologias podem, assim como o uso intensivo de tecnologia pode ajudar a julgar processos, por exemplo, execuções fiscais, que são ações similares e que podem ser julgadas em lotes, eu acho que esse tipo de método pode ajudar a diminuir a entrada de processos, né? Porque não adianta só olhar para o... E esse é um ponto muito legal, Pico, pelo seguinte, né? Tem muito folclore também nessa questão que a decisão é do robô. Então, vamos pegar um exemplo prático do que você falou, de uma questão fiscal, por exemplo, que é só de direito, né? Vamos pegar, por exemplo, uma situação hipotética aqui, vamos imaginar mudança na Previdência, para quem já tinha um determinado benefício, certo? Ou uma expectativa de benefício. Vamos imaginar que um juiz entende que aquela regra é inconstitucional. Então, veja, não tem questão de fato, não tem nada, é uma questão de direito e a prova fática está ali. A pessoa já tinha aquela expectativa de direito antes de mudar a lei. Então, quer dizer, está tudo posto ali, concorda? E a decisão daquele juiz, veja, nós não estamos entrando no mérito se essa decisão é certa ou errada, nós estamos aqui num exemplo hipotético, certo? Vamos imaginar que aquele juiz entenda o seguinte, qualquer mudança na Previdência é inconstitucional. De quem é essa decisão? É dele, certo? Então, se você pega a informação e clusteriza, quer dizer, você agrupa, olha, esses X mil processos são exatamente sobre isso, e aí sempre o pessoal tem dúvida, né? Ah, mas como é que a gente vai saber se um caso não é um pouco diferente do outro? Não, se tem uma coisa que a tecnologia faz melhor que a gente, é isso. É entender realmente quais casos são idênticos e quais são diferentes, né? Então, se a gente pega, por exemplo, ruído, insalubridade, por ruído ou por agente químico, o robô vai lá e classifica todos os tipos de insalubridade certinho para diferente do outro. Então, vamos imaginar que a tecnologia foi lá e falou, olha, todos esses casos são de previdência, as pessoas já tinham benefício, expectativa de benefício, e para todos esses casos a decisão do juiz é essa. Então, se a gente, de um lado, clusteriza as decisões e aplica a sentença do juiz, e aí volta para ele validar, todo mundo fala assim, foi a tecnologia que decidiu, mas não foi. Isso aqui que é uma camada nova que as pessoas precisam entender, que é chamada modelagem, que é você pegar a tecnologia e colocar suas regras. Então, veja, o seu Netflix é diferente do meu. Por quê? Porque ele é feito para você, com a sua experiência. Então, o que a tecnologia permite hoje? A individualização do resultado. Então, a gente pode colocar a nossa regra de maneira que aquela sugestão daquele caminho é o que a gente acredita, entendeu? Então, vou dar um outro exemplo para vocês entenderem, né? Vamos imaginar a justiça gratuita. Então, eu, como juiz, falo assim, quando eu indefiro, se a pessoa tem um carro, se a pessoa tem uma empresa, se ela tem um imposto de renda acima de X mil reais e assim por diante. Então, de quem são essas regras? Minhas. Então, se eu pegar a tecnologia e falar, olha, então, puxa, se a pessoa tem carro no Detran, se ela tem empresa nos órgãos competentes e assim por diante, então, veja, eu criei um caminho de automação que me traz as informações. E depois eu plugo a minha regra e aplico lá, e aí a tecnologia fala, olha... nesse caso aqui, você indeferiria ou deferiria. E mesmo assim, por isso que é chamada inteligência artificial, automação supervisionada, porque o robô não faz nada sozinho. Primeiro que a decisão e até a ideia de como fazer não é do robô, é da pessoa que imputou suas regras, certo? Isso é fato, não existe robô que pense. Só entende informação passada, organiza e aplica numa regra que você definiu. E ainda volta para a pessoa... que isso que é o machine learning também, né? Que aí, conforme você vai falando, acertou, errou, não concorda, você também vai treinando para aquela máquina e melhorando o resultado. Então, na prática, né?
a decisão é do próprio juiz. Então, existe também um folclore aí, uma falta de entendimento que é natural para esse momento que as coisas estão começando a acontecer, as pessoas estão entendendo melhor como isso funciona, né? Então, se a gente pegar o projeto que também ficou famoso, é muito relevante, do Vitor lá no Supremo, né? Que é o ministro Vitor Nunes Leal, que inspirou o nome, né, desse projeto, que está simplesmente agrupando processos que são de um mesmo tema, para ajudar a criar uma fila de recurso repetitivo ou para provar a relevância social daquele tema pelo número de processos. Então, o Vitor lá não está decidindo processo nenhum. E nem ele está criando regras de admissibilidade que são diferentes da que já existem, certo? Quem criou Ele é só uma essa regra? ferramenta à disposição do julgador, né? E quem é que criou essa regra? Não foi o robô. Alguém que falou, olha, a regra de admissibilidade é essa e imputou lá no robô, que é essa modelagem, certo? Então, ele vai lá, clusteriza, entende essas regras e diz, olha, esse caso aqui, esse tema são X mil processos e esses aqui passaram no crivo de admissibilidade, por exemplo. Então, assim, eles não estão chegando na fase de julgamento, eles estão simplesmente na fase de organização da informação, que é o que nós estamos falando, que é a primeira fase, e depois cai, como é que nós vamos decidir esse problema. Então, você imagina que legal, e aí vai um pouco do que você falou, né, de a gente realmente entender quais são as filas dos maiores relevantes problemas da sociedade e começar a tratar isso, né, tema por tema, entendendo aquilo que todo mundo de tecnologia fala que é aquela regra de Pareto, né, que é o 20-80, quer dizer, 20% da sua atividade resolve 80% dos problemas, né? Então, quais são esses problemas mais relevantes que agora a gente entende, né, de forma científica, organizada, pormenorizada, e pode criar uma fila para se decidir esses problemas sociais. Então, a gente vê com muito bons olhos, obviamente, que como fogo, né, ele pode queimar, ele pode aquecer. Então, tem gente que pode usar a tecnologia de forma equivocada, que pode usar além das prerrogativas da profissão, né? Mas isso é uma minoria. O que a gente tem visto aí bastante são as pessoas utilizando da forma correta, são as startups avançando muito nessa questão de organização da informação, de ajudar a automatizar esses procedimentos que são criados pelas próprias pessoas, né? Porque o processo judicial eletrônico é isso, você já tem lá no Código Civil quais são as fases, concorda? O que você pegou? Sim. As fases que estão lá no código, colocou ali no sistema, né? Colocou e o impulso oficial é dado para o sistema. Quer dizer, uma parte falou, já abre o prazo para outra. Então, tudo aquilo que era manual, voltava, a regra já está lá. Ninguém tá, não é o robô que está fazendo nada. Ele simplesmente, né, teve aí a codificação dessas regras dentro de um sistema e ele está seguindo o processo como sempre foi, né? Tu acredita que o conjunto dessas ferramentas, a gente falou de inteligência artificial, falou de metodologia, a gente vê que está surgindo, tanto do lado dos escritórios quanto dos tribunais, uma série de ferramentas. Tu comentaste o Vitor, mas tem o Synapse, que foi uma ferramenta desenvolvida lá em Rondônia pelo tribunal, que o CNJ acabou entendendo isso como estratégico e acabou transformando o Synapse numa plataforma de app judiciário, onde ele vai abrigando as outras iniciativas e transformando isso em aplicações. A gente tem a Elis lá de Pernambuco, tem lá do Rio Grande do Norte, tem o Poti. Tem o STJ avançando bastante também nessa questão de precedentes, né? O STJ, a gente vê o PIA no Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, a gente vê várias ferramentas de inteligência artificial. TCU, né? O TCU também tem um trabalho muito legal, porque nós estamos falando aqui também só de processo, né? Mas nós temos, por exemplo, para órgãos de controle, né? Para pegar aí discrepâncias, fraudes, né? Fazer qualquer tipo de investigação. Então, assim, as aplicações são muitas, né? E por isso que eu te digo, só pelos exemplos que você deu, do mesmo jeito que o setor privado tem avançado bastante, tá? Também tem dificuldade de orçamento, também tem uma dificuldade cultural. Por isso que, se a gente for ver, né, a não ser aí grandes empresas multinacionais que têm um orçamento privilegiado e também as outras áreas já passaram por uma transformação digital, então agora o jurídico está sendo, né, chamado aí de forma efetiva e falar, olha, todo mundo já se digitalizou, você também precisa mudar aí sua forma de trabalhar, aprimorar, né, a prestação do serviço jurídico, o tipo de informação que você entrega, mas se a gente for ver, isso está acontecendo da mesma maneira nos dois ambientes, né? Até na quinta-feira, na quarta, amanhã, eu vou participar de um webinar junto com a EMAG, né, um evento organizado pela EMAG, que é a Escola da Justiça Federal, e pela Escola da AGU, que é a Rita Nolasco,
que é a diretora da escola, também é um evento aberto para o Brasil inteiro sobre Visual Law. E aí tem vários, né? O Marco Bruno, que é o juiz que você conhece bastante, inclusive entre os vários casos, né, que ele vai contar, porque a gente já fez algumas reuniões de alinhamento aí, sem dar spoiler da palestra dele, mas assim, nós estamos com um problema da audiência digital, né? Então muita gente quer fazer, outro não quer, mas o fato é que nós estamos com esse problema. Nós estamos a realidade, né? E aí todo mundo fala assim, vai ser assim para frente? Para sempre? Acho que não. Acho que vai acabar sendo um meio termo, né? Essa questão de home office. Todo mundo vai ser home office para sempre? Não, né? Mas talvez algumas coisas nós quebramos algumas barreiras que nunca a gente poderia testar e que agora a gente viu que dá certo, né? E aí o Marco Bruno, por exemplo, criou um design de como se comportar e qual é a dinâmica dessa audiência. Então ele já explica no começo, aí, ó, levanta a mãozinha aqui, usa aqui. Então, quanto mais a gente tem informação, que é isso que eu estou falando? Então, o legal design não tem nada a ver com um documento, ou se ele é bonito ou não, ou com post-it. É como é que eu resolvo um problema. Nesse caso, qual é o problema? É a audiência digital, online. Qual que é a governança desse ambiente? Quem pode falar em que momento? Como é que ela funciona? Então, se você tem uma regra clara e já explica para as pessoas no começo, coloca os ícones visuais, ó, isso aqui é para você falar, isso aqui é para você esperar. Você concorda que a dinâmica dessa audiência é muito melhor? Então, quando a gente fala de design, dessa preparação, do entendimento do problema, nós estamos falando de efetividade. Porque a gente tem um resultado melhor de tudo que a gente faz, porque a gente entendeu o problema, a gente pesquisou, a gente pensou como fazer. E a outra coisa é que o projeto não começa pronto, né? Ele começa sendo testado no próprio dia a dia. Então, quer dizer, aí você começou a audiência e daí ele entendeu que faltou uma ferramentinha e no dia seguinte ele acrescentou e assim por diante. Depois de um mês, aquilo que ele tinha pensado, ele tem um modelo mais aprimorado e mais efetivo. Então, é esse processo constante também de melhoria, de usabilidade, etc. Né? Então, a gente vê por esses vários cenários, né? A própria proteção de dados. Onde que acontece o vazamento, se usou o dado errado, como é que a inteligência artificial decide por direito de explicação? Dentro de sistema. Então, a gente tem uma área de proteção de dados chamada Privacy by Design, que é como é que a gente constrói sistemas que vão respeitar a adequação com a nossa lei de proteção de dados, certo? Então, tem legal design na proteção de dados, tem legal design na audiência, tem legal design na organização de dados administrativos, em processos. Então, o design é resolução de problemas em qualquer tipo de cenário, né? Então, é muito amplo e permite, dentro de uma metodologia, a gente navegar nesses problemas, né? Um último projeto muito legal que a gente lançou há 2 semanas atrás, junto com o Conjur, e aí, mais uma vez, a importância das startups. Tem uma startup de Goiânia chamada Data Lawyer, né? Do Caio. E aí a gente fez um trabalho conjunto, voluntário, para ajudar com mais um indicador aí do Covid. Então, né, foi o Conjur, a Data Lawyer, e a gente ajudou a metodologia científica. Então, nós estamos lendo todos os processos do Brasil relacionados à justiça do trabalho, que tem, dentre as palavras ali envolvidas, Covid, Covid-19, pandemia e coronavírus. Então, se a gente for pegar, né, e quem quiser ter acesso a esse estudo, é só colocar Conjur, termômetro, JT, tem lá várias reportagens e tem um link para esse. Então, veja como Legal Design e o Visual Law, nesse caso, é um aplicativo, certo? Como é que nós vamos muito legal esse aplicativo. Então, você entra lá, você vê por estado, o que é coletivo, o que é individual, quantos entraram por dia, quais são os temas. Então, veja, ali não é um ambiente de um documento estático que tem um monte de imagem. É um aplicativo. E isso permite que todo mundo veja em tempo real, né? Que, assim, nós começamos o projeto dia 24 de abril. Estava o valor da causa em 230 milhões, agora bateu 900 milhões hoje, né? Então, assim, cresceu muito nesses 15, 20 dias, né? Mas a gente vê, por exemplo, o valor da causa é um indicador absoluto? Não, né? Mas ele ajuda a entender, por exemplo, né? Se a gente tem uma curva de processo de valor da causa, apesar de não ser um valor absoluto, que o resultado pode ser outro, nós podemos comparar, por exemplo, com a curva do avanço da própria pandemia, certo? Quer dizer, ele está avançando na mesma lógica? Ou, por exemplo, nós vamos estudar isso ao longo de 3, 4 meses agora, né? Então, quer dizer, um estado que abriu a economia, outro que fechou. Isso teve impacto no número de processos ou não, né? Então, é mais um indicador
dentro dessa cesta de informações, porque nenhum também resolve todo tipo de problema, por isso que é uma integração de fontes, de parceiros, né? Como é que a gente junta e colabora com informações organizadas? E esse projeto também tem um lado muito legal, que mostrar que dá para fazer, né? Como é que o legal design não necessariamente tem a ver com post-it ou com deixar um documento bonito, mas como é que a gente trata a informação, organiza, entrega de uma maneira interativa, que todo mundo pode também pesquisar, dar suas opiniões. Então, por exemplo, tinha muitos processos lá contra a Caixa Econômica e tal. E aí vários advogados, né, que leram e ficaram mandando para a gente, olha, isso aqui é porque a Caixa nos primeiros dias não estava liberando a guia do FGTS, então esses processos são disso. Então, quem é que deu esse insight? É o advogado. Então, a gente deixando o dado aberto, né, cada um pode ir lá, ter seus insights, ter as suas opiniões. Então, esse ambiente aí que a gente está ajudando a criar para gerar essa cultura da informação, para mostrar que dá para fazer, e entender que isso é um processo e que esse negócio que o mundo vai acabar amanhã, que todo mundo vai ser substituído, que o robô já vai fazer tudo, isso não existe. É acordar cedo, sola de sapato, né? Trabalhar bastante, porque tudo isso depende muito do ser humano, da visão do ser humano, da análise do ser humano, da criação dessas regras para imputar na tecnologia. Então, tem muito trabalho para todos nós, hein? Precisa entender, estudar, se preparar, né? Na verdade, são metodologias que estão à disposição para a gente participar desse processo de transformação como protagonista, né? Falando nisso, que as pessoas que quiserem entender um pouco mais, Alexandre, sobre o legal design, sobre o visual law, a ciência de dados em si, tu tem alguma indicação de conteúdo, de curso, livros, bibliografia? O que tu poderia recomendar para quem quer aprofundar o conhecimento nessa área? Eu acho que essa parte de Legal Design e Visual Law, o Legal Design Lab de Stanford, tem um trabalho fantástico, tem muito material aberto. Tem um livro chamado Law by Design, da professora Margaret Hagan, que é obrigatório aí para quem quer trabalhar com isso, né? No caso dela, ela trabalha muito com imagens desenhadas, que é aí o perfil e a linha, né, que ela desenvolveu. Mas você vê lá que eles têm muitos aplicativos para justiça, para imigrantes, como é que eu entendo meu direito, para adoção, né? Tem vários aplicativos que eles criaram lá. Então, assim, tem uma livraria de projetos grandes e também várias informações de como utilizar, né? Tem muito texto aberto, tem o pessoal lá da Finlândia, como eu disse para vocês, com vários projetos abertos também. Aqui no Brasil, se vocês entrarem no site da Vila, tem vários projetos que a gente fez que estão lá abertos, vídeos, né? Petições, contratos, um trabalho para Thomson Reuters que a gente fez do Vademecum, que você vê a lei lá, pode baixar com QR Code, um one-page do que se relaciona com aquela lei. Então, tem vários trabalhos que a gente fez ali também. E nós estamos soltando hoje ou amanhã um material junto com a Thomson Reuters que se chama Legal Design Visual Law. Tem umas 40 páginas, um material aberto que eu legal. fiz aí, Por onde tu vai, junto com a Ana. No site da Thomson, né? É um material institucional dos dois lados aí para colaborar com as informações nesse momento. Mas também, todo mundo quiser, no LinkedIn, Alexandre Zavaglia Coelho, vocês podem, né, me chamar aí no LinkedIn, porque certamente entre hoje e amanhã nós vamos publicar aí qual é o link de onde vai sair esse material. Mas o fato é o seguinte, tem muito material aberto, tem muito evento sobre isso e já vários cursos interessantes, instituições diferentes, né? A gente também tem nosso curso. Nós vamos lançar também semana que vem um curso de gestão jurídica e ciência de dados, aí mais focado nessa parte financeira de organização dos dados e tal. Então tem muitas iniciativas por aí e pelo LinkedIn a gente fica à disposição para trocar ideias, né? Responder perguntas que vocês tenham e poder ajudar aí com conteúdo. Deixa eu tirar os comentários aqui para a gente poder fazer o nosso print. Eu vou sortear depois caneca do Judiciário Exponencial, só que para isso a pessoa tem que fazer o print aqui, postar, marcar Alexandre Zavaglia, é isso, né? Alexandre Zavaglia Coelho. Todo mundo me conhece mais como Zavaglia, mas Zavaglia Coelho. Alexandre Zavaglia Coelho, marca lá, marca @Judiciário Exponencial, segue o Zavaglia, Judiciário Exponencial, printa isso, e depois a gente vai sortear uma caneca do Judiciário Exponencial com uma forma de agradecimento às pessoas que ficaram conectadas com a gente aí. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, Alexandre. Uma hora passa voando, foi muito legal
essa abordagem toda que tu fizeste para esclarecer, né, para que cada vez mais a gente tenha adeptos a essas metodologias que venham ajudar a transformar todo o ecossistema de justiça, todo o mundo jurídico. Enfim, a gente tem aí um desafio grande, né, de potencializar e preparar mais pessoas, ajudar nessa aproximação de pessoas que fazem a diferença, cada uma no seu ambiente. Então, antes de passar para dar uma mensagem final, semana que vem a gente tem mais lives e aí eu vou indicar aqui os livros da semana, que são os livros de personal branding, que é outro, assim como legal design é um conceito, de certa forma, novo, né? Uma metodologia, a gente precisa disseminar. O personal branding também é algo diferente aí que a gente vem trazendo e vai convidado especial aí para a próxima semana. O Arthur Bender vai estar com a gente na próxima semana às 11 horas e por isso que a gente está recomendando a leitura desses livros como indicação da semana aí. Alexandre, muito obrigado aí, mais um minutinho para tu fazer o beleza, já você está mostrando os livros. Eu quero deixar gravado aqui, né? Ó, você está mostrando os livros, eu vou mostrar os que estão do meu lado, que estão aqui também. Ó, esse aqui, que é um de Machine Learning que eu estou lendo aí, que fala um pouco aí dessa... Eu sou advogado, né? Mas a gente tem que, como eu disse, entender um pouco de tecnologia. Tem esse aqui, que é um livro que vai ser lançado em breve no Brasil, que eu sou um dos responsáveis aí pela edição brasileira dessa obra, que o Joshua Walker é um dos fundadores do Codex lá de Stanford, então nós estamos, né, trazendo esse livro, esse conhecimento aqui para o Brasil, mas eu queria, acima de tudo, te parabenizar também, você é um dos grandes pioneiros aí de eventos e trazer esses ambientes de discussão, essas iniciativas, esses casos aí de sucesso, né? Nos vários eventos que você organiza. Então, você é um dos grandes responsáveis, porque, como a gente disse, é uma questão cultural, né? Então, as pessoas verem que dá certo, ver os projetos, isso tem um efeito gigantesco, né? Então, você é um dos grandes multiplicadores dessas boas práticas, do que existe de melhor no judiciário. Então, a gente sempre troca muita ideia, experiência aí. É um grande prazer falar com você e também com todo o pessoal que está em casa, do Brasil inteiro, e quem vai assistir depois aqui esse nosso bate-papo, dizendo que tem sido fantástico ver todas essas coisas acontecendo, a criatividade do brasileiro, do advogado, do juiz, do promotor, do delegado, em começar a utilizar todas essas questões. Então, assim, acho que nós estamos no começo ainda de um caminho fantástico e que a gente sempre tem que saber dosar, né? A tecnologia também com a expertise do direito, porque não adianta também falar, tudo vai mudar, tal, e não precisa mais estudar, vamos ler as coisas de qualquer jeito, né? Porque isso não é só no direito, né? Tem acontecido em muitos setores da economia. Então, assim, a gente tem que se aprofundar muito, que o direito é complexo, os problemas são complexos, então a gente tem que achar o equilíbrio, né? Entre esse conhecimento técnico e o quanto a tecnologia, a inovação pode nos ajudar como ferramenta, mas a essência de tudo isso são as pessoas e é como a gente interage entre a gente com outras áreas e como é que a gente ajuda a resolver esses problemas da nossa sociedade. Muito bem, muito obrigado, Alexandre. Obrigado, foi um prazer. Semana que vem a gente tem mais, toda terça-feira. A gente começa semana que vem às 9 horas com o Dr. Braulio, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional da Justiça. Às 10 horas, o Luciano Tim, que é secretário nacional do Consumidor. E às 11 horas, o Arthur Bender, sobre personal branding. Muito obrigado, Alexandre. Vai ficar salvo aqui. Obrigado. Valeu. Obrigado um abraço a todos. Obrigado a todos. Até breve. Um abraço. Tchau. Até breve.